Bom dia, me chamo Nicole e esse é o meu trabalho sobre álgebra linear. E como no trabalho, devo apresentar duas questões. Uma delas se trata de porcentagem e a outra de vetores. Bom, o que é álgebra linear? A álgebra linear é um ramo da matemática que estuda vetores, espaços vetoriais e transformações lineares, como foco a resolução de sistemas de equações lineares usando matrizes. Nosso primeiro exercício, eu explicarei a demanda principalmente de somas de vetores. É um exercício de verdadeiro ou falso. Considere a figura sendo o ponto de interseção das diagonais do losango EFGH. Marque V ou F para cada uma das seguintes informações. Letra A. O vetor OG é igual ao vetor EO. Letra B. O valor do módulo do vetor OA é igual a metade do módulo do vetor DB. O vetor OB é igual ao oposto do vetor FE. Os vetores AO e OC são paralelos. E, por último, os vetores AB e OH são perpendiculares. Nós vamos resolver juntos essa mesma questão. Como podem ver, eu fiz uma linha pra gente saber do que a gente tá falando, né? E cada exercício tá acima da sua explicação. No caso, tá vamos pro primeiro. O vetor OG é igual ao vetor EO. No caso aqui, eu já deixei explícito o que eu vou falar, sabe? Esse aqui é o que eu vou explicar para vocês. Na linha laranja é o EO, né? É o vetor EO. Vai de E, uma vértice, até o centro, né? Só que aqui, na verdade, a gente vai ver que o O não tá muito bem no centro, né? Ele tá um pouquinho acima, um pouquinho para a esquerda. Mas vamos, no exercício, a gente vai considerar como se estivesse no meio. Na linha vermelha é o vetor OG, um dos vértices do losango, né? E para os dois vetores serem iguais, eles precisam ter a mesma direção, ter o mesmo sentido e o mesmo comprimento. No caso ali, vocês podem ver, eu coloquei a linha laranja para o ângulo 90, mas na verdade ele vai só até o O, né? E não tem a mesma distância ou o mesmo comprimento que o vetor OG, né? O vetor EO não tem a mesma distância nem o mesmo comprimento. Então, essa questão é falsa, porque para dois vetores serem iguais, eles precisam ter a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. Então, agora na questão 2, o valor do módulo do vetor OA é igual a metade do módulo do vetor DB. No caso, o vetor OA está representado com uma linha amarela e o DB é a linha azul. Então, OA é o vetor que vai do centro O até a vértice A do retângulo e o DB é o vetor que vai do vértice D até a vértice B do retângulo. Esse vetor é, na verdade, uma das diagonais do retângulo. Na verdade, vamos pensar comigo. As diagonais de um retângulo se cruzam no ponto médio. Bem, no caso, como eu disse na informação passada, né, na letra A, o O não está no meio do nosso retângulo, ele está um pouco mais para a esquerda. Então, o nosso meio ali seria o ângulo de 90 graus que está ali abaixo, um pouco mais do lado. O ponto A não se encontra exatamente na metade do retângulo, ele se encontra no ponto O que está um pouco mais para a esquerda. Então, do mesmo jeito, se a gente fosse medir ali, não daria o mesmo comprimento. E para um vetor ser igual ao outro, eles têm que ter o mesmo comprimento, né? Então, vamos pensar comigo. O vetor DB é diagonal completa. O ponto O divide esse diagonal ao meio. Isso significa que os vetores DO e OB têm um módulo igual a metade DB.
O vetor OA não está sobre a diagonal DB, ela está na direção DA. E, portanto, seu módulo não é a metade do módulo DB. Então, a gente pode dizer que essa questão é falsa. Então, agora a gente está na questão 3. O vetor OB é igual ao oposto do vetor FE. No caso, o FE ali está sendo representado pela cor vermelha, né, que é a vértice F do losango até a vértice E. E o amarelo, que é o OB, que é o O, que é o centro, vai até a vértice B, né? Então, o oposto do vetor FE seria o vetor EF, né? E que vai de E para F. A direção OB é vertical na figura, enquanto EF é uma dos lados da figura e que está inclinado. Eles não têm a mesma direção. Então já vê que não é igual, né? Então eles não têm a mesma direção. O sentido e o módulo, como a direção é diferente, não importa o sentido ou o módulo, né? A conclusão é que não tem a mesma direção, portanto não podem ser iguais. Então a informação é falsa. Os vetores AO e OC são paralelos. No caso ali, o vetor AO está representado em vermelho, né? A vértice A até o centro, e a vértice C, né, que é o amarelo que está indo para o centro, a letra O. Então, ali a gente já repara que estão exatamente na mesma reta, né? Lembra que eu falei para vocês que ali não tem, o O não está exatamente no ângulo 90, então ali até o C está no ângulo certo e o A também. Então, como eles estão na mesma reta, eles têm a mesma direção e, portanto, são paralelos. Então, essa é a nossa única questão que está verdadeira. Então, agora a gente vai para a quinta e última questão. Os vetores AB e OH são perpendiculares. O que é ser perpendicular? É quando dois vetores, ou não necessariamente vetores, são linhas, eles se encontram para formar um ângulo de 90 graus. No nosso caso ali da imagem, já dá para perceber que eles não estão se encontrando, né? Mas vamos para a explicação. O vetor OH está sendo representado pela linha vermelha e AB está sendo representado pela linha amarela. Então, dá para a gente observar na posição DH que a vértice está na borda superior, que está no meio do lado AD ou CD do retângulo, né? O vetor AB é um lado, o ângulo entre o lado AB e a diagonal BH não é 90 graus em geral. Por exemplo, ali acho que dá uns 120 a 60 graus. Então, isso não é perpendicularidade, né? Então, portanto, a menos que o losango seja um quadrado, AB e OH não são perpendiculares. Então, essa questão é falsa. Então, agora a gente vai partir para a segunda equação. Primeiro eu vou explicar para vocês o nosso segundo tema, sistema equação linear. Então, vamos comigo. A busca por valores desconhecidos fez com que se fossem desenvolvidos métodos da resolução de sistemas lineares, como o método de adição, igualdade ou substituição, para sistemas que possuem duas equações e duas incógnitas. E a regra de Cramer, que é uma solução de um sistema de equação linear em termos de determinantes, né? Ele recebe esse nome em homenagem a Gabriel Cramer, que resolvem sistemas lineares de duas equações, mas que se vão convenientemente para sistemas com mais equações. Um sistema linear é um conjunto de duas ou mais equações, com uma ou mais incógnitas. Como um exemplo, com um dos métodos que a gente vai usar hoje, o método de adição, né? Eu deixei ali um exemplo, os passos, o primeiro e o segundo passo de como usá-lo. Então, o que se trata do método de adição? Ele resolve sistemas de equações eliminando uma das incógnitas pela soma das equações que podem precisar ser multiplicadas por um número para criarmos opostos e canceláveis. Então, como segundo método, o nosso método de substituição é um procedimento para resolver sistemas de equações com duas ou mais variáveis que consistem em isolar uma das incógnitas em uma equação e substituir essa expressão na outra, transformando o sistema em uma única equação com uma só incógnita para que seja possível determinar o seu valor. Então, ali eu deixei outro exemplo também, o primeiro e o segundo passo. Como foi o método mais fácil, ele tem mesmo uma breve explicação ali, né? Porque é só soma. Então, a gente já vai para o nosso segundo exercício.
Uma pequena empresa tomou de empréstimo R$ 500 mil para realizar uma reforma em sua unidade física. A empresa financiou parte deste valor a 3%, parte a 4% e a parte 5%. Então, a gente vai utilizar um sistema de equação para determinar qual valor foi financiado a cada taxa. Como, usando exemplo com o juro anual, foi de 20.500 e o montante emprestado a 4% foi de 2,5 vezes o montante emprestado a 3%. Então, como a gente já esclareceu tudo que a gente precisava, vamos agora passar para a resolução. Na nossa etapa da resolução, nós aplicaremos o método de substituição por primeiro, que, como eu já expliquei, consiste em utilizar uma das equações já resolvidas em função de uma variável e substituí-las nas demais. Na equação 3, por exemplo, temos a relação y igual a 2,5x, que será substituída na equação número 1, x mais 2,5x mais z igual a 500 mil. No caso, como todo mundo sabe, o x ele equivale a 1, como não tem nenhum número. Então, seria x mais 2,5, 3,5x. Esse resultado já nos dá uma equação simplificada envolvendo apenas x e z. Em seguida, fazemos a mesma substituição na equação 2, onde 0,03x mais 0,04, entre parênteses 2,05x, mais 0,05z, que é igual a 20.500. Ali a gente substitui, fica 0,03x mais 0,10x. Então, temos o resultado. E agora o sistema está reduzido com apenas duas variáveis, que são o x e o z. Mais simples para resolver, né? E para facilitar a resolução, isolamos o z na equação obtida na 1, que fica z igual a 500 mil menos 3,5x. Assim, o problema fica restrito em apenas uma variável, permitindo que avançamos para a solução numérica. Então, agora já temos os valores emprestados de cada taxa, em cada porcentagem. No caso, 3% são 100 milhões de reais, 4% são 250 mil e 5% 150 mil reais. Então, nossa questão já está totalmente resolvida.